Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Flash, sexta-feira, 11 horas e 54 minutos, dia 8/10/2021. Nós temos um final de manhã aqui, daqui a pouquinho início de tarde, com 19 graus em São Paulo, nublado, mas não temos chuva, tampouco garoa. Antes que eu esqueça, segunda-feira eu vou atualizar a situação do Cartola, da Liga Wagner Caetano, tá valendo uma imersão. E eu não poderia deixar de dar o meu palpite, né? Amanhã tem Corinthians e Sport. Eu sou pernambucano por parte de pai. Fui muitas vezes a Recife para a Expo Money e depois eu voltava para ministrar os treinamentos. Excelentes lembranças. Ficava hospedado ali geralmente na Praia do Pina ou no Olinda Otton. Alguns quilômetros ali da Praia do Pina, mas enfim, conheci bem a região e tenho excelentes lembranças, pessoas maravilhosas, cursos excepcionais, imersões, cursos desde o básico, na época eu dava curso de opções também. Então um grande abraço aos meus conterrâneos de Pernambuco, de todo o Nordeste, porém, entretanto, todavia, amanhã vai ser Corinthians 3, Sport 0. Queridos, eu vou começar os trabalhos aqui falando da carteira ouro. Nela eu já compartilhei por e-mail e também nos grupos de Telegram e eu vou discorrer sobre os ativos aqui, indubitavelmente, como diria o poeta. Em ordem alfabética, o primeiro ativo da carteira ouro é Semin 3, né, CSN Mineração. Ela já tem um zigue-zague ascendente, né? Eu acho que faz sentido. A tendência não é de baixa, mas é claro que precisa se firmar acima da média de 21, mas tem um zigue-zague ascendente, né? Se nós tomarmos como base, por exemplo, o minério voltou com tudo na China. Ele subiu mais de 5% em Qingdao, só que a gente acompanha aqui o minério Singapura, né? Considera-se aqui um fechamento com 7,08, ele já opera agora com data do dia 11, quer dizer, continua subindo. Não é exatamente o mastro bandeira aqui, mas é o jeitão, a ideia do mastro bandeira. Tem alvo mínimo aqui a $163,90. Então, eu acho que fez sentido pensar em CSN Mineração. E um outro ativo aqui é a Grendene, né, uma compra ousada de inflexão. Talvez aqui um gap de fuga, está subindo forte. JHSF também a gente está pegando aqui nas mínimas, né? Um candle forte também de reação, se fechar assim uma barra elefante, rompendo média de 5. A ETNTCO3, que é a Natura, ela já tinha um sinal, né, entre os dias 5 e 6 de outubro, é um padrão penetrante, o Piercing Line Pattern, deixa a média de 5 para trás e também um gap. Pets, eu particularmente esperava uma oportunidade no ativo, se eu não tivesse... Porque qual foi o lance, pessoal? Entrou um capital para mim entre ontem, entrou um pouco anteontem, um pouco ontem, e eu joguei esse dinheiro para a corretora, mandei para lá, e eu já vinha falando que talvez entraria, talvez não, de um negócio que eu tinha feito. Eu falei, putz, eu vou montar uma carteira. Eu vou montar uma carteira porque eu não pretendo ficar muito tempo com essa carteira, eu pretendo ficar uns 3 meses. E ela vai ser acompanhada até o mercado bater 126 mil pontos. Por quê? Eu pretendo fazer um upgrade no meu capital apurado, alocando esse dinheiro que veio de um imóvel. E aí lá para janeiro, que é um mês que costuma ter ótimas oportunidades no mercado de imóveis, por quê? Sei lá, acho que a galera tem IPTU e IPVA para pagar, viaja e quer fazer grana. Eu acho que mês de dezembro sempre tem aquelas anuidades dos imóveis, enfim, é um mês que tem oportunidade, então, na minha opinião, faz sentido. Pô, professor, mas eu nunca ouvi falar desse tipo de manobra, os influencers, os entendidos no mercado explicam diferentes. Eles nunca compraram imóvel, nunca venderam, nunca abriram uma boleta, nunca operaram na bolsa, eles são teóricos, pessoal. Então, 99% do que a gente vê na Bolsa de Valores, os entendidos que tem 1 milhão de seguidores, 100 mil seguidores, 50 mil seguidores, é fantasia.
Por que é fantasia? Porque eles não fazem aquilo que eles ensinam. Né? Então eles falam um monte de teoria que nem eu, por exemplo, falar aqui sobre astronomia. Né? De repente eu falar sobre, sei lá, né? Sobre astronomia, eu falar sobre física quântica. Eu sou um teórico. Né? Então eu posso até ser didático, ter uma boa equipe por trás, mas aí eu seria um teórico. Então a maior parte dos influencers, 99%, são os cagões, na verdade. É isso que eles são. Eles vendem a ilusão que você vai ter a vida igual a que teoricamente eles têm se você comprar o produto deles, e eles falam que fazem uma coisa que eles não fazem. Por isso que eles não gostam de mim. Né? E quando eu estava lá no Infomoney, de lá de dentro eu atacava todos eles, sendo um estranho lá dentro. Né? Então eu fazia isso para mostrar que, independente de estar dentro do sistema, eu nunca vou me curvar e render-me ao sistema. Ok? Então, Pets é uma outra ação. Eu estava esperando uma oportunidade, mesmo se eu não tivesse entrada de capital, provavelmente eu daria um jeito de comprar Pets, fazia uma troca nas carteiras que a gente já conhece, ou nas carteiras secretas do grupo. É uma excelente... Você vê Pets a R$22, R$23, é uma piada. Né? Uma piada. Né? Porto Belo é uma ação que deu entrada... Pô, Porto Belo a R$11 é uma piada. Né? Rail 3 bateu aqui R$16,60, é uma piada, tanto que já está R$18,22, mas ainda gera oportunidade. Por quê? Porque isso daqui é uma barra elefante de ignição. O outro ativo é Honey 3, eu acho a mais descontada, comparada a Klabin e Suzano. Sambi, eu já vinha falando que era a melhor oportunidade dentre os bancões, se tornou, né? Eu fiquei em dúvida entre ela e BPAC, mas eu entendi que Sambi seria interessante no momento, e SAPR11. Né? Tem um jeitão aqui de fundo triplo, de 3 rios, e é isso. Ok? Então é isso aí. Então eu vou prestigiar os nossos amigos aqui do YouTube. Pessoal, eu só vou parar um minutinho para pegar uma água aqui que eu esqueci. Maravilha, tô aqui de volta. Deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Maravilha, tudo certinho. Então o que eu vou fazer agora? Carteira revelada aqui também. Eu vou prestigiar nossos queridos amigos que comentam aqui no YouTube. Pessoal, se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe o vídeo. E principalmente arrebentem, detonem na área de comentários, que eu não tenho preguiça de trabalhar. Você comenta que eu respondo no programa seguinte, citando o seu nome. Pode comentar sem dó que eu mato no peito. Carlos Flá, professor Wagner, tudo bem? Tudo ótimo. Nosso mercado mais uma vez fazendo charme, isso. Mas iremos colher bons frutos deste momento. Eu estou muito confiante que sim, viu, Carlos? Professor, é inegável que a política do nosso país atrapalha o ambiente de negócios e mercado em geral. Estou na bolsa, já vai fazer 20 anos, caramba. Eu entrei em 2000, eu vou fazer 20 anos também. Não, 19. Agora, na próxima semana, eu completo 19 anos de bolsa. Nunca vi um ambiente tão incerto. Carlos, poucas vezes eu vi um ambiente tão incerto. Quando o Eike Batista, que é um dos maiores bandidos, né, que atuaram no mercado financeiro, o Brasil tem alguns bandidos que atuaram no mercado. O Eike Batista talvez seja o maior canalha, o maior bandido que já atuou no mercado financeiro. Os irmãos Batista também, mas restringiu-se a JBS, em alguns momentos fez barulho quando envolveu Michel Temer e tal. E a gente tem o Zé Vendinha, né? Lembra que antes de aparecer assuntos relacionados ao offshore e tal, eu já falava que o Zé Vendinha é um bandido conhecido por todos nós. Então, em alguns momentos a gente teve ambientes incertos, no impeachment da Dilma, mas o ambiente agora tem algumas peculiaridades, eu concordo com você. Me dá sono os posicionamentos dos políticos, de manhã uma informação, à tarde outra, eles querem fazer preço, né? Me parece que ficam testando os ânimos no mercado, na verdade eles querem se posicionar. Felizmente a coisa só anda de forma acelerada quando o mercado bate com força, é uma correria.
É por isso que não adianta querer ficar girando carteira para ganhar centavos. Tem que montar a posição e ir para o pau, né? Nosso mercado só irá destravar valor quando o mínimo a propostas precatórias, tributária, concordo. Mas está caminhando lentamente, mas está. Inclusive, nosso ministro colocou todas as fichas para virar de chave nessas propostas. O povo brasileiro, empreendedor e empresário são guerreiros do nosso país. Isso daí é fato, né? Nós temos um povo maravilhoso, inteligente, resiliente, empresariado também, são verdadeiros guerreiros. Professor, 126 mil pontos será dia 12 de novembro. Vamos com tudo. Um grande abraço, obrigado pela tua participação. Querido amigo Lindomar Pereira de Souza, nordestino como eu, ele pede Camil CAML3. Camil, Lindomar, eu cheguei a estudar o ativo tal, de repente, para fazer parte da carteira ouro, mas ela já está bem distante do fundo, né? A carteira ouro é aquele ativo mais ousado, eu não quero ficar muito tempo exposto na carteira ouro. Por quê? Porque eu coloquei essa grana, fazer um upgrade para comprar um imóvel melhor ou até dois de menor valor no ano que vem, né? Ou uma sala, eu tenho uma ideia de um formato podcast e tal, enfim. Mas se eu fosse fazer alguma coisa eu compraria, mas é um ativo que tem um gap, talvez de medida, não respeitou esse topo, mas seria uma compra motivada por correção. Aqui a gente teve uma nuvem negra. Eu estou fazendo basicamente na carteira ouro compras com a ideia de reversão, de virada, de turnaround, de inflexão. Correto? Gil Ramos, boa tarde, professor. Pelos meus estudos, pode estar certo, pode estar errado. A minha previsão é que quinta-feira, 18 de novembro de 2021, a gente atinge o desafio de 126 mil pontos. Tem muita gente que está comentando aí em torno do dia 12, 13, 14, 15 até 16, 17, 18 de novembro. Meu palpite será nessa data. Qual será o palpite do professor? Eu vou revelar semana que vem. Mas não está muito longe do seu, não. Eu não acho que vai ser em outubro, mas também não acho que vai ser em dezembro. Eu já posso adiantar desde já que eu acho que vai ser em novembro. Eu já tenho a data. Aí na semana que vem eu vou revelar. Se puder revelar seu palpite público em geral, nós alunos ficamos muito gratos, sem dúvida. Essa é a ideia, né? Porque independente da situação do mercado, pessoal, a gente não pode perder a educação, o respeito, a gentileza, o bom humor, o direito de sonhar, de interagir entre nós, uma vez que somos uma família, né? Então, às vezes, né, quando acontece esse tipo de movimento no mercado de turbulência, a gente vê quem são realmente os reais membros da nossa família, quem acredita mesmo em nós, independente do cenário. Se não puder revelar seu palpite em público, não há problema, o professor comanda o barco, um abraço, juntos somos mais fortes, fato, mas eu vou revelar sim. Ok? Querido amigo João Vinícius, boa tarde, mestre. Será que esse menino vai voltar a subir? Eu acredito que sim, né? Tá subindo hoje, é só o começo. Parece que as notícias têm dado essa queda nele. O mercado muito volátil e ao mesmo tempo manipulado por notícias que, né, são reveladas em momentos oportunos. Vocês sabem do que eu tô falando, né? Mas está tão descontado que agora acho que o caminho é para cima. Pelo que vejo, está dizendo movimento altista, eu concordo com você. No diário, martelo fora da banda, no de uma hora, show. É isso mesmo. Que Deus siga guiando a todos nós. Um forte abraço, está conosco aí todos os dias. Tudo de bom para você e para sua família. Olha o que eu tô vendo aqui, ó. Trader é tudo charlatão, o nome disso é ser bandido. Uau, eu não tinha visto esse corte aqui. Pois eu vou até assistir. Cada uma, hein? Todos não, mas tem uma boa parte que eu concordo com essa moça aí, com esse corte. Porque assim, por exemplo, vocês acham que a Xuxa, quando fazia propaganda do Monange, a Xuxa usava produtos da Monange? Sim ou não? Né? Você acha que muitos artistas fazem propaganda de alguns alimentos, eles comem aquele alimento? Sim ou não? Você acha que essas modelos internacionais que ganham 3, 4, 5 milhões de euros por ano, elas usam seda para lavar o cabelo, sim ou não? Né? Eu nunca, jamais faria uma propaganda, um merchandising de um produto que eu não uso, ou de alguma coisa que eu não faço. Por quê? Porque está errado, né? Você está mentindo, vendendo uma ilusão e outra. Geralmente o produto não faz aquele efeito que é prometido.
Eu não concordo com isso, eu preferiria levar uma vida extremamente simples, limitada, humilde, do que enganar as pessoas falando que eu uso um produto que eu não uso ou que ele faz um efeito que não faz. No mercado, mais de 90% dos profissionais se comportam de forma igual. Eles falam que você vai ter uma vida se comprar o produto deles que você não vai ter, e eles falam que fazem uma coisa que eles não fazem. Eu não concordo. Só que não é que eu não concordo desde ontem, eu não concordo desde sempre. Porque mesmo quando eu estava na Expo Money, que eu fiquei 5 anos, eu nunca me curvei, nunca me rendi. E quando eu estava no Infomoney, lá dentro da casa dos urubus, ali dos corvos, eu nunca me curvei também. Eu os atacava nominalmente, citando o nome das figuras e tudo mais, né? E eu consegui fazer isso, mostrar a verdade nua e crua do mercado durante um tempo, estando dentro da toca dos lobos. Imagina agora, que eu sou independente, então eu jamais vou me curvar, mentir, vender uma ideia. Pô, o cara coloca que você, por exemplo, a pessoa é indenizada do trabalho, é estimulada a colocar o dinheiro na bolsa, achando que vai ter um Porsche, uma BMW, um Audi, que vai morar de frente para o mar. Isso não existe. Não existe nenhum caso na história da humanidade que a pessoa com dinheiro de indenização trabalhista, de vender uma moto, um carro, pegar dinheiro emprestado com um parente, não tenha terminado em desastre, em perda completa de capital. Por quê? Porque ela alavanca e a parte emocional está completamente contra ela, né? Pode ter sorte temporariamente. Caio Max Félix Mendonça, querido amigo, grato pela análise sempre sincera e técnica do nosso mercado. Disponha, você é bem-vindo. Querido amigo Alexandre Leandro, eu não lembro de ter visto o Alexandre aqui, então eu sempre dou as boas-vindas. Seja bem-vindo ao nosso espaço de estudos e aprendizado, à nossa família. E sim, vou estudar a Via conforme o seu pedido. A Via, pessoal, é a antiga Via Varejo, minha ex-esposa na Bolsa de Valores, né? Hoje, aquela velha história que eu conto, Alexandre, se eu fosse, ela não é a minha escolha hoje para compor um portfólio, é Grupo Mateus, né? O setor de varejo, inclusive está na carteira Imersão Pocket, é um dos grandes sucessos da nossa carteira Imersão Pocket, é Grupo Mateus. Lembra que eu falava que é uma piada, era uma aberração o Grupo Mateus a 6,50. Já estou R$8, mas tem muito mais espaço para subir. Então, a minha escolha do setor é Grupo Mateus. Mas se eu fosse, por exemplo, eu conto aquela velha história, imagina que eu seja um trader de um grande banco, de uma corretora, de uma asset, né? E o meu gestor, o meu diretor chega para mim, Wagner, tem aqui $1 milhão para comprar via varejo, você tem 3 dias para montar a posição. Ou é compra ou você trabalha vendido. Eu compraria, eu não vou vender via varejo nesse fundo. Então acho que daqui ela tem muito mais chance de subir fortemente, como está fazendo hoje, do que de cair. Então eu penso que é compra, né? Aí o nosso querido amigo Igor Souza está comigo há muito tempo aí acompanhando o trabalho, acompanhando o canal. Ele pede São Martinho. É uma ação que eu observei, né, eu acho que ela tem grande potencial ainda, Igor, mesmo que seja lentamente, que está longe da média, né, tem que administrar de perto para quem está comprado, mas ela não faz, ela não se enquadra, né, naquilo que eu procuro hoje em dia, que é inflexão, seria um ativo para comprar tendência já. Mas acho que deve continuar subindo e correções devem ser entendidas, na minha visão, como oportunidade. Nosso querido amigo Antônio Santos, seja bem-vindo ao nosso espaço de estudos e aprendizado. Ele acha que vai ser dia 12 de novembro. Joaquim Roberto Anselmo está comigo há muitos anos, sempre me manda artigos excepcionais, que geralmente eu leio à noite. Aí sempre tem um e-mail bacana do meu amigo Joaquim. Acompanha a gente nas redes sociais, sempre muito gentil. E o Felipe Falcão, pernambucano como eu. Um grande abraço a Pernambuco. Depois me diz aí se você é torcedor do Santa Cruz Esporte ou Náutico. O meu pai, nascido no sertão de Pernambuco, ele era torcedor do Náutico, né? Que me disseram que é como se fosse o São Paulo. É um time, disseram, né, mais elitizado, Fluminense no Rio, o Grêmio em Porto Alegre.
E eu lembro que uma vez eu fui dar um treinamento em Recife, ou no Recife, quando teve aquela final da Copa do Brasil, quando o Mano Menezes era o treinador Corinthians em Esporte, né? Maravilhosa final de Copa do Brasil. Eu tenho verdadeira paixão pelo Nordeste, pelo estado de Pernambuco. Mas sabem de uma história, pessoal? Todas as vezes que eu ia para Recife a trabalho, eu planejava visitar Bom Conselho, que é a terra do meu pai. Nunca deu certo. E esse nunca foram 3 vezes. Uma vez meu site saiu do ar, eu tive que ajudar. Uma vez um palestrante bebeu um pouco demais num dia, eu tive que cobri-lo no dia seguinte na Expo Money. E uma outra vez, alguns alunos me chamaram para almoçar, o almoço se estendeu e meus alunos são a força que me move. E eu não ia ser indelicado, falar, pessoal, eu vou até Bom Conselho e encerrar o almoço de forma precoce. Então eu fiquei dando atenção para os meus alunos e não fui a Bom Conselho. Uma das vezes cheguei a alugar carro e tudo, fica a pouco mais de 200 quilômetros do Recife, né? Então, um grande abraço ao Felipe. Eu particularmente tenho uma simpatia pelo Santa Cruz, no estado de Pernambuco. Sou torcedor do Santa Cruz, digamos, né? E amanhã vai ser Corinthians 3, gols do Roger Guedes, o Jô vai fazer um no segundo tempo e o Cássio vai fazer um gol de bicicleta aos 38 minutos do segundo tempo. Ele vai lá acompanhar o escanteio para tirar a onda, vai dar uma bicicleta e vai fazer o terceiro gol. Podem me cobrar. Aí temos o Rafael Catani, querido amigo, bom dia professor, tudo bem, tudo ótimo. Temos um bebê abandonado em GTA 3 e Braskem. Catani, Braskem, eu cheguei a avaliar, né, para montagem da nossa carteira ouro, mas aí seria um ativo, uma compra em correção, né, não é a ideia. Mas assim, entre a compra e a venda eu compraria, mas ela não faz o perfil, né, de inflexão, uma volatilidade bombástica tal da carteira ouro, mas eu vejo com bons olhos. E GTA 3 bebê abandonado, vamos ver. É ação ligada ao setor de shoppings, né? Iguatemi. Não é um bebê abandonado, eu vou te explicar por quê. É uma situação que remete à compra, uma barra elefante, né, ampla. Por que não é bebê abandonado? Ó, veja só, a mínima do dia 5 de outubro, 30,77. Qual que é a máxima do dia 6? 30,80, não tem gap. Correto? Qual que é a máxima do dia 6? 30,80. Qual que é a mínima do dia 7? 30,71, não tem gap. Como não tem gap, esse padrão não é bebê abandonado de fundo. Teria que ter gap dos dois lados. Ele é denominado Morning Star ou Estrela da Manhã. Certo? Então detone na área de comentários, vocês são bem-vindos. Pode me botar para trabalhar aí que eu gosto de trabalho. Queridos, vamos fazer os ativos fixos aqui. Primeiro deles é a Ambev, né? Vejam, né? Ela está subindo menos que diversos ativos hoje, mas é uma situação de compra para quem procura uma ação mais conservadora, a gente chama de ativos de guarda. Houve o fechamento desse gap a 14,92. Lembra que eu comentava que eu gostaria de ver o fechamento do gap, ó, 14,81. E ela deve valorizar-se, sim, mas não com a mesma velocidade de alguns ativos que eu acredito, como o B3SA3, por exemplo. Né? Ela deu compra no dia 6, tem mais espaço para subir. BBS3, eu tenho falado desde lá dos R$28 que BBSA3 é ouro. Pessoal, vocês lembram? Quando eu circulei esse candle aqui, que eu falei no Instagram, no Telegram, falei aqui no YouTube, falei, pessoal, é muito, mas assim, muito difícil você pegar uma grana, colocar um pouquinho em Banco do Brasil, um pouquinho em Sambi, um pouquinho em Itube, Bradesco e Bepac, e até o Natal você não ganhar muita grana, né? Pode acontecer, pode, sei lá, jogar uma bomba atômica em algum lugar, que a gente torce para que o mundo tenha paz, né? O mundo tem poucos conflitos hoje em dia, hoje os conflitos, eles são cyberataques, né? Ou biológicos, né? Que são terríveis também. Mas, no horizonte de 3 meses e pouco, e já está aqui, o ativo saiu de 28, está 31, mais de 10% de alta.
Só que ainda tem mais espaço. A Bradesco é a mesma coisa. Eu comentei desde do início aqui do ombro, cabeça, ombro, quando a gente teve a Pince e o Aramin. Então, Itaúsa é um ativo mais travado, né? Mas tem uma simetria em V. Itube tem grande espaço para subir ainda. Está rompendo uma LTB. Ó, Sambi 11, que faz parte agora da carteira ouro, né, tem potencial para chegar a 42, 43, quer dizer, desde as mínimas das mínimas, nós entendemos o mercado como sendo rara oportunidade. Então, a gente pode dizer que nós acertamos a formação de fundo nos ativos. Com base em quê? E esse tipo de coisa aqui vocês vão começar a ver, ó, né? Conforme começa a arrefecer o cenário de tensão, né, teve uma diminuição de animosidade entre os poderes. Pode não ser a reforma tributária ideal, mas está caminhando aos pouquinhos, a administrativa caminhando aos pouquinhos. É Brasil. Por isso que o PL é 6. O PL norte-americano está acima de 20 das bolsas de lá. Repito, o PL norte-americano das bolsas, se você pegar a média Nasdaq, Dow Jones, S&P, acima de 20. 20 vezes lucro. No Brasil está 6. Né? Hoje, mais um pouquinho que as bolsas americanas subirem, vai para 23, 20. Quer dizer, é quase o quádruplo. Então, assim, se não tivesse bagunça, você não teria oportunidade de comprar os ativos nesses preços. Né? Então, essa que é a grande realidade. Sim ou não? Né? Tá mais de 3 vezes, né, quase 4 vezes o PL das bolsas americanas. E assim, o que me anima muito para a semana que vem é um ombro, cabeça, ombro velado aqui no FNC, que é o setor financeiro. Aí tem o IMAT, índice de materiais, começou uma reação. Nós temos um padrão meio doido aqui. Primeiro uma pinça, né? Tipo de alargamento aqui. Hoje, né? Pessoal, por que o mercado está subindo forte aqui no Brasil? Ontem eu fiz uma interação. Ó o Zé Vendinha falando, tomara que ele não fale besteira para derrubar a bolsa de novo, né? Será que o Zé Vendinha tá vendido ou tá comprado? Se ele tiver comprado, tá tudo certo. Ô, Zé Vendinha. O Zé Vendinha, às vezes a pessoa, ela chega num status na vida, né? Que ela é rica financeiramente, ela é rica, ela é famosa, rica, ela tem tudo de material e ela pode escolher entre fazer o bem e fazer o mal. E às vezes, essa pessoa escolhe fazer o mal, né? Prejudicar as pessoas em benefício próprio com recurso financeiro que ela nem vai usar. Ô, Zé Vendinha, ô, Zé Vendinha. Zé Vendinha é um bandido conhecido por todos nós, né? Processado como insider, isso já não é de hoje. Ô, Zé Vendinha. Mas a gente tem força e conhecimento até para trabalhar com o Zé Vendinha atrapalhando, mas agora tomara que ele deixe a bolsa subir. Então, primeiro, né, o PMI composto da China subiu de 47,2 para 51,4 em setembro. Isso é muito importante, principalmente para o Brasil. A China é o nosso principal parceiro comercial, né? Acordo sobre teto da dívida americana é um outro fator, né? O minério, pessoal, forte e alta, é um outro fator. Um outro que, apesar de ter vindo alto, veio abaixo do esperado. Lembra que eu falei sobre isso ontem? Ó, estrangeiros, ó. 1,068 bilhão na B3 no dia 6, já estão com mais de 4 bilhões de saldo positivo. O que que acontece, ó? Acho que o Zé Vendinha tá comprado, o que ele tá falando, a bolsa tá subindo. Então, estrangeiros. Eu atualizei esses dados até o dia 6, deu mais de 4 bilhões, quase 4 bilhões e 55 milhões, até foi matéria do Top News de hoje, lá no Instagram.
né? O IPCA, né? Lembra que eu comentei ontem com vocês? Ele ficou em 1,16 ante 0,87 em agosto, mas o mercado esperava 1,25. Então ele veio menos pior que o esperado, né? E teve um outro indicador que eu tinha marcado aqui para mostrar para vocês. Eu estou mostrando para vocês, nessa época de portas abertas, como é que a gente trabalha, né, interpretando os dados, como é que eles vão fazer preço. E GPM, ó. Fundação Getúlio Vargas, ele cai 0,91 na primeira prévia de outubro, quer dizer, isso significa o quê? Eu venho aqui, por exemplo, no DI 1F25, está caindo 2%, quer dizer, a curva de juros vai arrefecendo. Então, entende o racional que eu utilizo para operar? Não é só gráfico. Operar só com gráfico é muito tosco, é limitado, né? Eu uso fluxo, gráfico e fundamentos inteligentes. Ok? Então vamos lá. Então, por exemplo, setor imobiliário, ó, IGPM contido relativamente, IPCA menos piora, o índice setor imobiliário subindo 6%. Né? Eu pego o Small 11, ó, tá voando. O que aconteceu aqui? Ó? 1, 2, 3 toques. E agora vai vir aqui para a CLTB, que separa o joio do trigo. Petro 4, nós acertamos de novo o racional estendido, né? Quer dizer, não é operaçãozinha para ganhar 1%, é para ganhar de balde, né? A gente falou em compra aos 24, né? Tá 29 e 27. Quer dizer, é um movimento longo, né? Robusto, que traz um capital legal. Tem operação que a gente vê por aí que não paga nem a corretagem, né? Vale tá descendo um pouco, mas eu vejo como oportunidade, só que assim, sendo coerente, né? Se eu tenho Semin e Gerdau na carteira no que reflete a metais, eu prefiro em relação a Vale. Acho que isso fica bem claro, não é segredo para ninguém. Aí nós temos China 11. Tá subindo legal ali, provavelmente um gap de fuga, um eixo a 9,04 e alvo a 9,47. Aí nós temos Cury subindo bem, um excelente sinal de fundo. Estou bem otimista em relação a esse ativo. E a nossa querida e maravilhosa Melnick. Melnick. É o calcanhar de Aquiles da nossa carteira? Talvez não. Olha o volume de ontem, né? Se Melnick romper 461, tem um amplo espaço para subir. E até a louca subindo bem hoje, né? Respeitou o fundo de novo. Local Web. Pessoal, hoje a gente está com várias carteiras, né? Primeira informação, a carteira internacional ela é exclusiva da galera dos grupos fechados que já vinham conosco, Passaporte Black 2, Imersão Técnica 13. Sim, eu ainda estou com a galera da Imersão Técnica 13. Enquanto eu não entregar resultado impactante, muito acima das expectativas, resultado explosivo, eu não tiro ninguém dos grupos. Né? E do Passaporte Black 2. E a carteira nacional também, que foi montada anteriormente, ela é secreta. Agora, a gente tem carteiras públicas, a carteira Desafios, Imersão Pocket e também a carteira Ouro. Elas vão ser acompanhadas até os 126 mil pontos, ok? Pelo menos. E se, por exemplo, eu for fazer caixa, fazer uma troca em qualquer um desses ativos, eu vou falar publicamente. E eu vou precisar fazer caixa em dezembro. Por quê? Porque eu tenho ideia já fora do mercado financeiro em janeiro. Né? Então, por exemplo, vendi um imóvel, vendi o imóvel de um valor maior e eu pretendo comprar, de repente, coisas de valor menor para reformar e alugar a partir de janeiro, que é um mês de oportunidades. Eu tenho essa tradição de transitar entre o mercado financeiro e o mercado imobiliário, inclusive talvez um empreendimento comercial, para montar um estúdio com duas áreas distintas, tal. É algo que eu já estou falando com o arquiteto, que é o meu irmão aí que está comigo já há um tempo, a gente já está conversando sobre isso. Aí a gente tem Gerdau. Gerdau já vinha de um movimento forte, ela não está explodindo, mas tem potencial.
Ombro, cabeça, ombro invertido, minha maior exposição em bolsa. Eu vou deixar dólar, mini índice e tal pro final e a gente olha aqui a carteira desafio já foi, né? Então faltou o quê? Carteira imersão pocket, vamos lá. Carteira imersão pocket. Lembra que eu comentei com vocês que eu gostaria de ver o mercado trabalhando pelo menos 2 sessões seguidas de alta para eu avaliar a carteira? Hoje é a primeira. Vamos ver se vai ter sequência na segunda. Me agrada, de algum modo, o movimento, subindo 3%, Caixa Seguridade subindo 1,93, né? Interessante, longe de média. Gemat é ouro, né? Gemat nem se fala. O movimento em Rapt é aquilo que eu esperava, né? Um movimento forte, com retorno parcial de liquidez, acionando o martelo, né? Marcado dia 6, rompendo 11,09. O movimento em Smart Fit me agrada também. Nós temos um arame, individualmente um martelo, tal. Para soja 13 eu esperava algo melhor para hoje. Quero ver o comportamento na segunda. Lembrando, se tivermos trocas, eu vou compartilhar. Santos Brasil não faz parte dos meus planos trocá-la. Além de estar aqui na base de uma LTA, é muito descontada. Esse ativo tem uma mistura aqui de alargamento com o canal e tende a voltar para a parte alta. YLU que é ouro, né? Martelo, gap de fuga, Marobuzu. Né? Que privilégio, né? Tem carteira YLU, um ativo como Gemat e tal, né? Então, sem muito espaço para subir, muito otimismo e tal. Agora, algumas ações chamam a minha atenção, eu vou ficar bastante atento. Minério de ferro. Lembra que eu comentei que, independente de ter menos liquidez na China e tal, me parecia uma preparação aqui, uma mistura de raciocínio de mastro-bandeira com acumulação. O alvo mínimo, na minha visão, para o minério de ferro é a máxima do dia 30 de agosto, a 163,90. E, pessoal, eu vou dar um recado. A gente conseguiu manter na base, galera da imersão, se a gente pegar imersão, primeiro, toda a galera que veio conosco no Passaporte Black 2 e na imersão técnica 13, nenhum aluno desistiu. Nenhum aluno desistiu. Todos continuam conosco. Da galera que veio com a gente na Maratona 14 Bis, 92% da galera continuou. A galera que veio conosco na imersão Pocket, 97% da galera continua conosco. Nós não tivemos praticamente saída de inscritos do YouTube, muito pelo contrário, a gente saiu ali de 18.600, vai bater 19 mil, logo menos. Tá 18.800 e pouco. E o nosso grupo de Telegram mais sensível, que é aquele grupo aberto chamado Top Traders, a gente conseguiu manter 94% das pessoas. Quer dizer, o índice mínimo de evasão. Vocês pegam lançamentos de caras aí com milhares, centenas de milhares, milhões de seguidores, a evasão nesse tipo de situação é de 40%, 35%. Então é algo histórico. Então, vocês são realmente a força que me move. Vocês acreditam que eu tenho capacidade de ajudar, de caminhar com vocês neste momento. Isso desperta a minha fúria, vontade de trabalhar. Eu não posso nunca me render, jogar a toalha, desanimar, porque eu sei que eu sou importante para vocês e vocês são importantes para mim. Então, o raciocínio do minério, teve gente que foi contra a minha ideia de forma... Nós acertamos a mínima do minério, nós acertamos o dia que inflexionou. Vocês que me atacaram dizendo que era uma piada o meu estudo, por que vocês apagaram os ataques que vocês fizeram no Twitter, no YouTube e no Instagram? Vocês não falaram que o minério viria para 80, 70 dólares, que o alvo era aqui embaixo? A 75, 70 dólares, só que vocês são covardes, porque vocês apagam. Eu acertei, motivado pelos alunos e amparado pela minha equipe,
o dia que o minério fez fundo. Simples assim. Então vocês precisam respeitar quem trabalha a sério. Bolsa da China. Uma sessão de alta depois da volta do feriado, acho que tem espaço para recuperar. Japão, a bolsa mais louca de todas, né? Da mesma forma que subiu, isso daqui é uma doideira, né? Parece gráfico de opções. O MME, que é o fluxo para mercados emergentes, ele me agrada, essa movimentação, acho que tem condições de romper a média de 21. Petróleo, correções entre a força compradora, né, pessoal? Por enquanto não tem sinal de topo, nem em Nova York, nem em Londres. E os títulos americanos de 10 anos, curiosamente, estão realmente numa tendência de alta, mesmo com um acordo sob teto de dívida. A curva longa americana, uma loucura, o tapering, mas como não está atrapalhando tanto na bolsa, a vida que segue, né? O DXY arrefecendo, o DXY tem cara de topo mais baixo que o anterior e teste desse fundo a 93,678, o topo anterior ou região de média. E vamos trabalhar agora com V-Performance aqui semanal, que eu acho que faz sentido, né? Sexta-feira. Então, tá cravado na média de 21 o índice Nasdaq, subindo 0,35 na semana. Se fechasse agora, o S&P descansando aqui pela terceira semana seguida na média de 21. E ele tá subindo 0,98, ali batendo praticamente 1%. Aí nós temos o Dow Jones subindo em 27. O VIX na semana, que era de 12,77. O EWZ, que é ETF brasileiro negociado em Nova York, aparentemente marcou fundo numa LTA. Está em queda ainda de 1,42. As bolsas na Europa caminhando para o fechamento na semana 0,97 de alta. Paris, Bolsa da França, subindo 0,72. Eurostock 50, subindo 0,47. E a Bolsa de Frankfurt, onde começou a minha história na Bolsa de Valores, subindo 0,40. E Bovespa em dólares, ainda caindo 2,03. Tem ali a oscilação bem parecida com a EWZ, né? Obviamente. E aí eu vou passar pro BZQ, que é inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2, caindo, subindo 2,50. Esse aqui eu vou trazer o diário na tela. Se perder a média de 21, tem mais espaço para cair. E hoje eu fiz até uma enquete no Instagram se a galera achava que ia fechar a semana em alta ou em baixa, né? Por incrível que pareça, o BOVA11 está subindo 0,98 e o Ibovespa, eu acreditava no fechamento em alta, não precisa nem falar, né? O Ibovespa subindo 0,82 e o mini índice subindo 1,04. Não precisa nem falar, né? O que eu achava, né? E o milho caindo em 92, tá xoxo. Não tá atraente, não. Aquela história, se eu fosse fazer alguma coisa eu compraria, mas eu me sentiria mais à vontade de comprar no fechamento do gap, que o mercado tá com medo desse gap. Tipo a Ambev, veio no gap, respeitou e aí desenvolveu um movimento de apreciação, queridos. Aí aqui, observando o dólar, né? O dólar, ele ensaia a formação de um topo, mas não desce, né? Tanto que a gente não está operando o dólar no momento, ele vem nesses topos, parece que vai e não vai, forma umas figuras antagônicas, não está muito interessante. Aí o Ibovespa, ele está rompendo uma LTB que já guia os topos desde julho, né? O BOVA11, idem, né? Está rompendo a mesma LTB, teve essa formação de fundo mais alto que o anterior, que é tipo uma alavanca, né, que tem impulsionado preços. Será que esse gap aqui é um gap de fuga no BOVA11? É uma possibilidade, sim. Né? Eu gosto de marcar os gaps aqui sempre em amarelo, para que nós não nos esqueçamos. Rompendo média de 21, isso é muito importante. Né? E no caso do mini índice, a gente identificou essa linha de retorno respeitada no dia 20/9.
aquele fundo alavanca, né, mais alto que o anterior. Isso daqui mostra algum grau de ansiedade por parte da compra do dinheiro esperto. Eu tracei coloquei pontilhado aqui, tracejado, uma mini LTB, foi rompida. Eu queria usar como referência para hoje, é uma barra elefante. No caso do mini índice, ele destoa às vezes do mercado à vista, porque tem o lance do ajuste. E aqui, pessoal, o que daria para fazer no mini índice, para ficar um estudo para aqueles traders que são mais detalhistas e tal, daria para a gente traçar algo mais ou menos assim também, ó. Tá vendo aqui em vermelho? Ó, eu tenho uma região de topo, 3 vezes testado, rompeu também a linha pontilhada e agora está no ponto mais importante aqui, que é uma LTB de médio prazo. Ontem eu falei nas redes sociais sobre o meu entendimento que isso daqui era um mastro bandeira. Nós temos aqui, não é exatamente um canal, essas duas linhas azuis, porque as retas não são fidedignas, exatamente paralelas, né? Mas é um racional parecido. Como você tem uma maior distância no início e aqui vai afunilando, é o racional de uma cunha que foi rompida. E toda a cunha rompida, eu, utilizando a análise técnica clássica, entendo que o alvo mínimo é o início da cunha, que é o 115.115. Caramba, 115.115 pontos, Esse gap foi fechado, funcionou como um farol, como um imã traindo preços. E esse outro gap aqui deve fazer. Então, para a semana que vem, eu estou bastante otimista. Eu acreditava na busca de 114, 114,100 até o final dessa semana, bingo. Nós fizemos uma ótima operação de giro dentro dos grupos do Telegram essa semana. Realizamos lucro hoje, né? Tudo que ficou para trás da semana, dessa segunda-feira para lá, a gente vai considerar swing trade, foi combinado hoje. Então, se tiver qualquer operação de giro, vai ser day trade simplesmente, sem data de entrada, nada disso. Então, digamos assim, que o nosso day trade estendido dessa semana foi muito bem. E o swing trade também, né? Então, da mesma forma que eu acreditava no alvo para 114, 114,100, 114,200 para essa semana, e nós acertamos, né? Lembrando que a operação de giro foi realizada antes para reduzir um pouco o tamanho da exposição ao risco, né? Mostrando que nós manejamos risco de forma inteligente e racional. Para a semana que vem, o meu alvo é 117,735. Sim, eu acho possível o mercado buscar algo em torno de 117 até 118,195 na semana que vem. É o meu racional, ok? Então amanhã Corinthians 3, Sport 0. Um grande abraço a todos. Seguimos juntos porque juntos somos mais fortes, pessoal. Valeu!